Nas entranhas de Minas Gerais, onde as montanhas abraçam o céu, encontra-se o bairro Bonfim, um tesouro escondido na cidade de Pedra Azul, Minas Gerais. Sejam bem-vindos ao bairro Bonfim, um bairro cheio de vida e de história para contar. Na tua casa e encontrar solidão, lembre de mim que também vivo só. Quando encontrares a paz, mande uma carta pra mim. Quero saber como fazer pra ser feliz tanto assim. O bairro do Bonfim, ele surgiu a partir da Avenida 7 de Setembro. Ainda não tinha esse nome, não. Aqui era a estrada de Pedra Azul para Vitória da Conquista, passava aqui. E aí foram surgindo aos poucos as casas. Primeiro, onde tem a rodoviária hoje, construiu um matadouro de gado. O primeiro matadouro era lá. Isso é em 1914, por aí. Aí o nome Bonfim vem daí, né? É Nosso Senhor do Bonfim, quer dizer, Nosso Senhor da Boa Morte, né? Do bom fim da pessoa que morre e vai para o céu. Aí teve uma época, mais ou menos em 1930, 1930 e poucos, que aqui mudou o nome para João Pessoa, que era o nome de um candidato que morreu na época. E aí eles homenagearam, mas esse nome não pegou. Então, Bonfim pegava isso tudo aqui a parte baixa, e até ali na ponte do Iaumas, e pegava também o Parque de Exposição. Para fazer entender que nada tem a dizer quando o jeito é viver. Quando chegar na tua casa e encontrar solidão. Cada baú possui o seu tesouro, e o Bonfim não fica para trás nesse quesito. Vivo só. Majestosa e única, a Igreja do Bonfim, localizada na Avenida 7 de Setembro, marcada não somente por seu visual deslumbrante, mas também por ser um símbolo histórico e religioso para a comunidade local. Já a igreja é bem mais recente. A doação do terreno para construir a igreja é mais ou menos 58, 59. A igreja então foi construída na década de 60, comecinho da década de 70. Né, que é essa igreja que está aqui. Veja bem, o amor é uma coisa veloz, está fugindo do meio de nós e habitando as estrelas. Entre tantos monumentos e pontos marcantes aqui da cidade de Pedra Azul, temos o Cemitério do Bonfim. Uma localidade que podia apenas ser mais um local de descanso para os nossos entes queridos que partiram dessa para melhor. Mas esse cemitério guarda uma coisa além disso. Esse cemitério guarda a história de uma lenda muito conhecida, não só aqui em Pedra Azul, mas em várias outras cidades. Estados como Bahia e outros lugares um pouco mais longe. Bem, basicamente, a lenda que está presente nesse cemitério é a lenda do bicho da carneira, que eu vou apresentar a vocês um pouco agora. Basicamente, essa lenda conta a história de um senhor que se chamava Joaquim Antunes. Ele era a maldade em pessoa. Era um velho muito rico e muito rude e malvado. Como eu posso dizer, seus trabalhadores sofriam em suas mãos, pois era uma pessoa que realmente não tinha dó. Não tinha dó nem de sua própria família, quem dirá dos trabalhadores que trabalhavam para ele. Basicamente, ele era um homem muito violento
E um dia, uma discussão entre ele e sua mãe, ele acabou derrubando ela no chão, o que fez ela sofrer um tipo de traumatismo. Eu não tenho certeza se era craniano ou não, mas que levou ela à morte. Só que nos seus últimos suspiros, ela jogou uma praga nele, que ao morrer, ele se transformaria num bicho, conhecido como bicho da carneira. Quando sua mãe morreu, Joaquim viveu sua vida normalmente, continuando sendo aquela pessoa malvada e rude de sempre. Mas tempos foram se passando e ele adoeceu, pois ele era um ser humano como qualquer um. Ele adoeceu e ficou acamado. Só que ele não queria a ajuda de ninguém. Ele queria ser ele por ele. Tanto seus pelos quanto cabelos e unhas cresceram de um modo extremamente rápido e exacerbado, fazendo realmente o parecer uma criatura horrenda. Joaquim, ele não resistiu e acabou falecendo. No dia do seu enterro, todos se reuniram no velório. Não porque gostavam dele, mas porque talvez um mal grande teria tido fim. Ou era isso que eles pensavam. Para alguns céticos que apenas gostam de ouvir tais lendas, ou para aqueles que acreditam, tem a história de que no seu enterro, ao ser jogado um pouco de água benta em seu túmulo, em sua carneira, né? Já que antigamente as pessoas chamavam túmulo de carneira, que foi isso que deu o nome bicho da carneira, praticamente explodiu em meio àquele tanto de pessoas. E nisso, muito cabelo, um tipo de pelo estranho, foi saindo desse túmulo de um modo exagerado. Com isso, as pessoas correram desesperadas, porque aquilo não era normal. Não era normal acontecer um tipo de fenômeno daquele. Aí vocês já percebem que Joaquim não era um homem qualquer. Quando isso aconteceu, todo mundo fugiu do local. E nisso se deu início à lenda do bicho da carneira. Um bicho de origem humana, originado da maldade de um ser humano, anda vagando por essa localidade, Pedra Azul e outros estados, mas principalmente sua cidade de origem. Foi o cemitério, mais ou menos em 1925. O primeiro cemitério era onde tem a igrejinha, do lado da igrejinha. Depois ele mudou para onde tem ali o Sindicato dos Trabalhadores, a CCS, aquela loja de material de construção. E depois, mais ou menos em 1925, veio um engenheiro que chamava Léo Gilot e construiu o cemitério, esse cemitério aqui da 7 de setembro. E dessa dor, a vida é tão cheia de amor, quando a tua presença é fazer com a inocência dos olhos. A antiga lavanderia, situada na Avenida 7 de Setembro, ao lado da Igreja do Bonfim, se encontra sem funcionamento, sendo apenas um monumento histórico que carrega histórias de um passado distante. Inúmeras pessoas vivenciaram momentos mágicos aqui, netos de antigas lavadeiras que passaram boa parte da sua infância aqui nessa lavanderia enquanto suas avós lavavam as roupas. E hoje, infelizmente, ela encontra-se sem funcionamento. Belezas que fazem sorrir, teus olhos são duas estrelas pra me refletir. Um verso, uma palavra, uma paixão, belezas que fazem. O Parque de Exposições, conhecido como local de cultura pedra-azulense, é onde diversos povos se unem para celebrar todo tipo de festas, eventos e cavalgadas que ajudam a manter o local ativo. O Parque de Exposição é mais ou menos da década de 1940. Foi na época que o João de Almeida achou muitas águas marinhas e com o dinheiro, era uma época também que gado subiu muito de preço, aí com o dinheiro ele construiu o Parque de Exposição. Já tinha exposição em Pedra Azul antes do parque. Pra me refletir, teus olhos são duas. Mais tarde, no tempo do prefeito Eduardo Tomichi, construiu aquele galpãozão, que hoje eu não sei o que é que funciona, que era para ser um mercado, era para transferir o mercado para cá. Mas aí os ferreiros revoltaram
e não deixaram mudar. E nessa mesma época, nesse mesmo prefeito, Eduardo Tomichi, construiu a escola municipal vereador Levi Roberto, que era o presidente da Câmara na época. Aí teve uma confusão e mataram ele. Aí a escola é uma homenagem a ele, Levi Roberto Amaral. E hoje é um dos bairros principais de Pedra Azul, porque há vários bairros surgiram em volta do Bonfim e as pessoas passam aqui para ir para os outros bairros. Como diz Cláudio Rafechin, o território é a identidade de um povo, pois é nele que se constroem as relações sociais e culturais. Dorlane, moradora do Bonfim há mais de 3 décadas, conta sua experiência como moradora local. Boa tarde, meu nome é Dorlane da Silva Oliveira. Tem 32 anos que eu moro aqui no bairro Bonfim. E quando eu cheguei aqui, praticamente não tinha asfalto, não era asfaltada, ou não tinha essa pavimentação toda que tem hoje no bairro Bonfim. E moro perto do antigo Ana Faria, que fica em frente à minha casa. E antigamente não tinha água diretamente ligada nas casas, faltava muita água, a gente lavava roupa na lavanderia, pegava água no posto. E moro perto do Parque Exposições. E o bairro Bonfim é um bairro maravilhoso. Tem também aqui a rua que eu moro, tinha um antigo bar de Isaurinha, bar de Gils da Venda, tinha Gils da Venda, tinha Nel Borges ali que mexeu com açougue. E hoje é bom viver aqui, maravilhoso, rua maravilhosa, bairro bom. E é isso. Marilza, também moradora do Bonfim, compartilha sua história e amor pelo bairro. Meu nome é Marilza Ferreira Santos, sou conhecida como Maura. A maioria das pessoas aqui em Pedra Azul, só no bairro mesmo, que todo mundo já me conhece por Maura, só os professores que me conheceram por Marilza. E sou moradora daqui do Bonfim desde que nasci. Meus pais vieram de zona rural e fui criada e nascida aqui no bairro. Bom, antigamente, na época que meus pais mudaram para cá, era rua sem calçamento, não tinha saneamento básico, era assim, estilo roça mesmo. Aí depois, com o tempo, foi evoluindo, foi fazendo o saneamento básico, calçando as ruas, vieram muitas pessoas de zona rural morar na cidade, foi loteando, que a metade da rua era tipo como se fala, um mangueiro. E aí foi limpando, foi fazendo os loteamentos e o bairro foi crescendo e aumentando, melhorando. Bom, nós chegamos, igual eu te disse, meus pais mudaram para cá e meu pai comprou um terreno aí no bairro, construiu a casa com muita luta, muito sacrifício. Na época, como eu disse, não tinha água encanada nas casas, buscava água num posto artesiano que tinha ali, era água buscada na lata, na cabeça. Minha mãe fazendo os tijolos, que antigamente é igual a uns que não existe mais, mas é a dobro. E meu pai mesmo que construiu a casa onde nós todos nascemos e fomos criados. Ainda mais, Marilza conta as boas memórias de sua infância vivida no Bonfim. Mas foi uma infância, foi um bairro bom. Eu amo esse bairro aqui porque nós tivemos uma infância boa. Antigamente a gente brincava na rua, tinha pular corda, amarelinha, passar anel, eram aquelas brincadeiras que hoje em dia não existem mais, que hoje as crianças vivem envolvidas muito na internet, no celular, em joguinhos, e nós tivemos aquela infância que hoje meu filho praticamente não teve, muitos não vão ter, e foi uma infância muito boa aqui no bairro. O bairro evoluiu também bastante, foram construídas muita coisa que melhorou o bairro. Teve igual, aqui embaixo tem o parque de exposição, tem o posto de saúde, padaria, bares, muitas coisas que progrediu aqui no bairro. Nossa, eu amo morar aqui no Bonfim, porque melhorou bastante. Como eu disse, já tem calçamento, tem saneamento básico, tem energia. Aqui eu mudei de rua, mas no bairro eu continuo. Os vizinhos são muitos. Os que moram aqui são moradores fixos, não são casas de aluguéis, moradores já antigos. Me dou bem com todo mundo. E no bairro inteiro, conheço todo mundo aqui do bairro. O bairro como me conhece também. E não tem palavras para
dizer sobre o bairro, que só tenho a dizer coisas boas. Olá, tudo bem? Meu nome é Rony, eu tenho 38 anos de idade, sou morador de Pedra Azul, nasci e vivi uma boa parte da minha infância na comunidade Bonfim, no bairro Bonfim. Sou neto de lavadeira, com muito orgulho, e hoje estou aqui para falar um pouco sobre a minha infância, sobre a minha vivência em uma das lavanderias aqui da nossa cidade de Pedra Azul. Por ser neto de lavadeira, eu tive a oportunidade de acompanhar minha avó quando ela saía, né, para lavar roupas. Às vezes ela ia na lavanderia, tinha alguns outros espaços aqui na nossa cidade onde era utilizado para lavar roupa, lavar vasilhas, né? As domésticas, as donas de casa, as mães, as vovós sempre saía, né, para estar lavando roupa, utilizava do lajedo, do próprio lajedo, que essa pedra da montanha ali descia água direto ali, o pessoal sempre utilizava ali para estar lavando roupas, né? E eu estava sempre acompanhando a minha avó. Mas hoje eu vou falar para vocês aqui de uma experiência que eu tive na lavanderia a Véia Messina, que fica ali próximo à Igreja do Bonfim. A gente conhece lá como a lavanderia da Igreja do Bonfim, né? Onde também tive o privilégio de viver momentos incríveis. Fui convidado por algumas jovens para falar um pouco sobre a minha experiência, o tempo que estive ali criança, o que eu tenho de informação, de conhecimento sobre aquele espaço. Para mim ali, eu lembro daquela lavanderia em meados ali de 95, 96, quando eu ia, até então nem com minha avó, era com Dona Teresa, a pessoa que hoje em memória, né, mas que eu tinha um prazer imenso de chamar como Mãe Teresa, conhecida na nossa cidade como Teresa de Juvenal. A minha mãe saía para trabalhar e eu ficava sob os cuidados de Mãe Teresa, né, e ela ia lavar roupa, às vezes mesmo até as roupas minha, dos meus irmãos, e a gente acompanhava ela. E naquele momento ali a gente ficava se divertindo. Eu lembro que tinha os tanques, tinha os espaços onde várias pessoas utilizavam, né? Às vezes tinha até filas de pessoas para utilizar o espaço, mas era tudo organizadinho, tudo bonitinho. Tinha um espaço onde era estendido as roupas ali, as pessoas ficavam ali aguardando secar, né? Aí em seguida outras pessoas, eles tinham uma organização bacana. E o mais interessante é que tudo pra gente era diversão. A gente se reunia com outras crianças, filhos de lavadeiras e até mesmo vizinhos, né? Porque a gente mora em interior e o Bonfim, um bairro que foi sempre um bairro tranquilo, né? E a gente ficava ali brincando, ali ouvindo as pessoas contando os casos, né? Às vezes parecia que era algo até da vida real que estava acontecendo ali, mas ela ali falando sobre um jornal, sobre uma novela. Muitas das vezes eles se reuniam ali para estar ali cantando, né, enquanto estava ali esfregando, lavando a sua roupa ali, cantando. Então, assim, o que eu posso dizer é que eu vivi momentos incríveis junto com meus irmãos, junto com alguns colegas também que tiveram essa oportunidade. Não sei há quanto tempo funcionou, sei que os dias de hoje pode ser que funcione, não sei, mas é muito raro, não é mais igual antigamente. Hoje o acesso também à água, né? As pessoas antigamente era mais difícil, tinha mais uma dificuldade com esse acesso à água. Hoje tem a água potável que chega em casa ali, né? Mas antes as pessoas utilizavam bastante, né? Então foi uma experiência que eu tive na minha infância, foi uma experiência da minha vida. Agradeço a Deus pela oportunidade de ter vivido estes momentos, né? E a nossa lavanderia ali próxima à Igreja do Bonfim, tem uma história muito linda e eu tenho muito orgulho de ter vivido momentos incríveis. Também agradeço, né, a pessoas especiais em minha vida que me proporcionaram viver esses momentos, né? Posso citar, não vou citar nomes para não cometer falhas, né? Citei o nome de Mãe Teresa porque era a pessoa que eu estava sempre presente, mas também estive com outras os vizinhos, era sempre, eu estou indo para a lavanderia, mãe, Dona Maria, Dona Teresa está indo para a lavanderia,
estou indo junto, que era um momento de diversão. Então, é o que eu posso contribuir com um pouco sobre a história do espaço, né? Assim, enquanto criança, e tenho certeza nos dias de hoje que é um espaço que ajudou muitas famílias e que era um espaço muito importante naquela época para aquelas pessoas, né? Então, eu agradeço a vocês pela oportunidade de dar o espaço, de eu poder contar um pouco da minha história, da minha infância, né? E da minha vivência. Sei que hoje muitas crianças, muitos adolescentes hoje não vão ter a oportunidade de viver esses momentos que eu tive a oportunidade, o privilégio de viver. E assim percorremos as ruas e histórias do Bonfim, um bairro marcado pela essência mineira. Entre montanhas e horizontes, Pedra Azul não se torna apenas como um ponto no mapa, mas sim um lar caloroso para cada um daqueles que nele habitam e um lar receptivo para cada um daqueles que ousam conhecer os seus encantos. Esse documentário é uma homenagem ao povo do Bonfim, uma homenagem a eles que deixam o Bonfim com memórias vivas e reais. Onde cada pedra e cada sorriso conta a história de Minas Gerais. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada.